E aí, galera, bem-vindos. Esse vai ser o nosso segundo episódio. Nós vamos falar um pouco sobre o Manifesto Ágil e os seus quatro valores. O Manifesto Ágil, ele foi criado em meados de 2001 por 17 desenvolvedores de software e dentre os principais nomes ali, né, dentre eles ali, nós temos o Robert C. Martin, que é mais conhecido como Uncle Bob, Jeff Shetland, que é o inventor do Scrum, e o Kent Beck, que é o co-criador da Extreme Programming, o XP. Então, hoje nós vamos iniciar a leitura sobre os quatro valores e depois entraremos no detalhe de cada um deles. É isso aí, galera. E complementando o que o Ayrton disse, o link oficial do site do manifesto com os quatro valores e seus 12 princípios, que a gente não vai abordar aqui neste momento, estarão na descrição desse episódio, caso vocês tenham curiosidade. Beleza? Bora lá! Aí, bora pro play. Manifesto Ágil. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-os nós mesmos e ajudando os outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, software em funcionamento, mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, responder a mudanças, mais que seguir um plano. Bom, galera, vamos começar aqui abordando o primeiro valor, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Daniel, o que você acha desse primeiro valor aí, que você considera como essa primeira pauta aí para a gente discorrer aqui? Perfeito, Everton. Eu acho, né, os valores aí do Manifesto Ágil são muito importantes, mas às vezes a gente não pensa o quão importante eles são para o nosso dia a dia, né? Tanto na vida pessoal como profissional. Quando a gente fala indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, às vezes parece que a gente tira o valor de processos e ferramentas, a gente foca só em indivíduos e interações. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que existe valor nos itens da direita, né? Ou seja, ferramentas e processos, porém a gente vai sempre se preocupar mais com indivíduos e interações. E por que isso, né? Porque a gente sabe que durante a história de processos e ferramentas, nós temos métodos e boas práticas como o ITIL, como o COBIT, né, ferramentas de ITSM, ou a própria maturidade, que é o CMMI, com 5 níveis dele, e o próprio PMBOK, que está na 7ª edição hoje, que trouxe um pouco da cultura ágil, né? Eles estão sabendo aí que estão ficando um pouco atrasados, e começaram a trazer essas boas práticas ágeis para dentro dos processos do PMBOK, né? Conjunto aí de boas práticas. E qual que é a ideia quando a gente fala de dividir interações mais que processos e ferramentas? As pessoas geralmente elas se resguardam em processos e ferramentas porque gera uma certa segurança. Qual que é a ideia? Se eu crio um processo, na teoria inicialmente muito organizado, e coloco umas ferramentas para que as pessoas possam seguir todo esse meu workflow, eu tenho a sensação que meu comando e controle está mais perfeito. Eu consigo ter uma visibilidade maior daquilo que está acontecendo porque eu tenho mais processos e ferramentas. Só qual que é o problema disso? É que muitas vezes a gente passa a confiar mais nos processos e ferramentas do que nas pessoas. E com isso a gente acaba blindando o time e a gente acha que o sucesso está baseado exclusivamente no processo bem feito e na ferramenta, sendo que tanto processo e ferramenta podem mudar de hoje para amanhã. Essa é a verdade. E o que acontece? Nessa questão a gente acaba às vezes engessando o processo. Então o processo de uma entrega de uma solução às vezes acaba ficando mais engessado para passar isso para o cliente, exatamente por essa combustão de processos e ferramentas. E, ao meu ver, a comunicação, né, quando a gente fala de indivíduos e interações, Weber, a comunicação, para mim, ela é crucial e é latente, porque isso é para todo tipo de relação, seja no casamento, seja com os filhos, seja no profissional. Sem comunicação, a chance de tudo virar um telefone sem fio é gigantesco. Então, quando a gente volta para esse valor, a gente entende que nada substitui uma boa conversa. Às vezes, com uma boa interação com o indivíduo no corredor da empresa, a gente mata uns 50 e-mails que o cara podia te enviar. Uma conversa objetiva, não uma conversa cansativa. E é claro que, para fechar essa questão, quando a gente fala de interação, isso depende muito do coletivo, não apenas de um.
Então, essa vontade do coletivo elimina desperdícios. Esse foi o tema que a gente abordou até, inclusive, no primeiro episódio, que foi o Lean Thinking, né? Nada vai substituir indivíduos e interações ao lugar, né, digamos assim, no lugar de processos e ferramentas. Eu acho que são coisas que andam juntas. Mas quando a gente passa a valorizar mais processos e ferramentas e esquece as pessoas, eu entendo que a gente tem uma gestão, um controle, de certa forma, mentiroso. Porque nem sempre aquilo que a gente colocou para as pessoas seguirem é o melhor caminho. Sempre uma boa comunicação vai fazer a gente evoluir. Tá? É isso. É um ponto bem importante isso que você falou no final, que realmente tem alguns processos que acabam engessando tanto essa parte de valorizar essa parte dos processos e deixar de fato as interações, as pessoas de lado, que acabam atrapalhando mesmo no seu desenvolvimento, né? Eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu já vi acontecendo em empresas assim, que times que acabam se focando muito naquele processo de PI planning, né? Que se focam muito naquela questão do, putz, eu tenho o meu capacity limitado aqui, tô realizando a minha PI planning, né? Preciso ter ali uma interação com você, né? A sua squad nesse sentido, e você acaba meio que deixando de lado aquela necessidade que aquele outro está pedindo, né? Então você acaba meio que deixando aquela pessoa aguardar meio que a sua disponibilidade daqui 3, 6 meses de algo que você já poderia meio que puxar uma conversa ali de meia hora, 1 hora ali, fazer um entendimento básico para saber se você consegue atender aquela pessoa naquele tempo ou se realmente você precisa postergar aquela necessidade que a pessoa está pedindo. Só que você se abraça tanto no processo, tanto naquela questão do tipo, putz, meu capacity é X, eu não faço mais que X. Se eu tiver mais que X, você vai ter que aguardar 3 meses para me atender, né? Então, isso acaba engessando e dificultando também essas interações, né? Que aí a gente começa a voltar nesse ponto de indivíduos e interações. Então, você define esse ponto como deixando tipo algo muito processual, muito ferramental, e isso acaba atrapalhando, de fato. Perfeito, Everton. E como a gente está conversando aqui, isso você acaba blindando, né, a empresa em si, a organização, entendendo que por que foi definido aquele processo e aquelas ferramentas, tá o caminho perfeito. E o que geralmente as pessoas que não têm muita proatividade elas fazem? Tem aquela velha questão que quando eu envio e-mail, eu não sou mais o dono, tá com a pessoa. Mas aquilo que eu sempre falo para os times, cara, às vezes você manda um e-mail, mas a pessoa ela recebeu 50 e-mails da caixa dela. Ela não vai ver seu e-mail. Por que você não liga para ela através do Teams? Se você estiver na empresa presencial, vai até a mesa da pessoa, conversa com ela, e às vezes você vai eliminar muito tempo que você vai ficar guardando e simplesmente se a gestão vier te cobrar, você vai falar o seguinte, ó, não tá comigo, tá com aquela pessoa, mandei um e-mail tem 3 dias. Ou uma segunda situação, de repente a pessoa, ela anexa uma documentação em alguma ferramenta, que ela tem um workflow de aprovação, e ela simplesmente anexou a documentação ali, bom, não sou mais o dono, não tá mais comigo, e eu tiro o pé. Só que ao mesmo tempo isso gera um gargalo, sendo que a pessoa poderia muito bem ir conversar com a pessoa e ter interação, né, com o indivíduo para poder eliminar esse desperdício de tempo. Então acho que é muito Exato. importante esse primeiro valor aí do manifesto, Everton. Bom, galera, dando continuidade, falando sobre os valores aqui, os 4 valores do manifesto ágil, a gente vai comentar agora um pouco sobre software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Ô Everton, o que você tem a nos falar sobre essa questão, esse ponto aqui do Manifesto Ágil? Bom, vamos lá. Quem lembra que lá no passado, né, nos tempos ainda que a gente ainda não se falava de Scrum, Kanban, a gente focava muito na parte de documentação ali, né? A gente perdia mais tempo, né? A gente perdia mais tempo dando foco, né? Nas documentações, que muitas vezes isso acabava atrapalhando, pois
tinha muita mudança ali durante o projeto, durante as nossas entregas, e aquela documentação começava a ficar defasada, né? Ela já não retratava um pouco do que de fato estava contido ali naquele desenvolvimento, né? E muitas vezes isso acabava atrapalhando, de fato, o que era a entrega, né? Você acabava entregando ali uma documentação defasada, que não fazia sentido com aquele trabalho final, e que muitas vezes não servia de nada, né? Entrava outra pessoa na empresa para consultar aquilo, e aquilo acabava não servindo, né, de fato. Ou então, muitas vezes não tinha documentação de fato, né? E as coisas acabavam meio que seguindo por outras vertentes, né? Tendo que você ter que documentar ali direto no código, então você tem que fazer uma engenharia reversa para entender o que, que aquela funcionalidade, aquele método ou aquela jornada implementada realizava, né? Para você poder dar uma manutenção, realizar uma nova melhoria, né? Então, software em funcionamento foi um dos pontos ali que um dos valores, né, e que começaram a ser valorizados, não para deixar a documentação de lado, porque a documentação não é importante. Ela é importante, mas o foco é você desenvolver o seu software, atender o seu cliente, mas da forma que a documentação não seja o principal do seu produto, e sim ela auxilie o seu produto a ter aquelas vertentes de funcionamento, né? Então, é você ter uma documentação em que ela se sinta viva. No fato aí, tem até ferramentas aí que vieram aí para ajudar nesse ponto de colaboração, né? Que é o Confluence, que ajuda bastante você a documentar passos ali, colocar pontos, né, em que você pode atualizar essa parte do seu software, né, em complemento. E também outros tipos de interações ali que você pode fazer para fazer essa documentação. Então, ter um Slack integrado com CI/CD, né, para poder ter ali alguns processos de teste automatizado, que de fato, inversamente, você já vai tendo alguma documentação ali atrelada a isso também, né, com base nos seus testes. Então, isso é bem nesse sentido que esse segundo valor ele fala, né? Então, é você focar muito no seu software e você não deixar a documentação ser o foco, mas sim o software ser o foco sendo desse principal valor. Everton, até complementando o que você está falando, quando a gente fala sobre software em funcionamento mais que documentação abrangente, você pegou um tema muito interessante aí que o pessoal pensa que o ágil exclui documentação. Só que na verdade não. O ágil ele te faz a seguinte questão. Melhor, né? A seguinte pergunta. Cara, você precisa escrever esse documento ele vai ser para quem e quando será utilizado? Será que esse documento que eu estou escrevendo, realmente alguém vai armazenar em algum repositório, vai colocar no Confluence, vai colocar de repente no Azure DevOps, vai colocar no Gira da Vida? Alguém vai ler isso ou uma documentação que eu estou escrevendo aqui que vai ficar obsoleta, né, gerando aí lixo eletrônico virtual na companhia, no projeto? Então, quando a gente fala de documentação abrangente, exatamente é isso. A gente não precisa ter uma documentação abrangente igual projetos em cascata tinham. Por exemplo, você tinha lá o Blueprint, né, mais utilizado aí para ERPs, que você tinha uma documentação talvez de 200 páginas, 300. Só que assim, pessoal, questão de bom senso. Quem hoje lê, eu gosto bastante de ler, o Everton também gosta bastante de ler, mas quem hoje lê uma documentação de 200 páginas, né, para o dia para começar a ler? Geralmente, quando você tinha uma documentação em cascata, você tinha lá o desenvolvedor, ele ia ler o tópico que ele ia desenvolver. Só que às vezes isso já ficava um pouco obsoleto. Então eu entendo, pessoal, que o ágil ele não elimina a documentação, só que é por isso que entrou a questão de requisitos ágeis, que a gente fala de user stories, para você quebrar em pequenos pedaços para ficar mais fácil ali de ter o entendimento. Tá bom, gente? Exato, se torna inviável, né? Você
uma documentação de 200 páginas. Cara, quem que vai ler isso? Ou melhor, quem que vai atualizar isso também no decorrer dos anos, dos meses, né? Então, isso acaba deixando tudo muito mais confuso, de fato, ali, né? Você fala, puxa, vamos focar nesses requisitos ágeis, como você falou, nas user stories, na parte de critérios de aceite, né? Para você realmente, de fato, ali já ter basicamente o comportamento ali do seu software, da sua aplicação, né? Você aplicando aí conceitos de DDD, BDD, na verdade, né? Para ajudar nessa questão comportamental do funcionamento do seu software. Isso aí pode ser até um tema para um dos próximos episódios, né? A gente falar um pouquinho de BDD, né? Então, é bem nesse sentido. Não, Everton, e é bem bacana essa nossa conversa, porque é aquilo que as pessoas têm que ter questão de bom senso mesmo, porque de repente uma documentação, ela pode ser uma documentação para auditoria, né, uma documentação que a diretoria, a execução, né, desculpa, a gestão executiva da empresa exige, ou até uma documentação regulatória. Mas de resto, né, se eu não tenho grandes indústrias, companhias, tem algumas documentações que de fato você tem que ter. Só que eu preciso ter tanto documento, eu vou falar para você um exemplo de um projeto que eu participei, que eu atuei como Scrum Master. Eu montei uma War Room, uma sala onde ficou o Key User, ficou os ABAPs, ficou o PIPO de integração e ficou um funcional SAP. O que aconteceu? A gente alinhou, a gente determinou quais seriam as iterações geralmente tinham quase um mês cada uma, e dentro da iteração, ao invés do funcional, ele escreveu uma especificação funcional detalhada, passar para o ABAP, o ABAP ter que ler, né? O ABAP é quem codifica, ele ter que ler, para depois tentar entender e perguntar para o funcional o que ele escreveu. Não, eu já coloquei os dois juntos, o funcional já explicando para o ABAP o que ele tinha que codificar, o ABAP já ia entendendo e já ia apresentando para o key user ao lado. Então, isso facilitou muito a agilidade dessa comunicação, que até linka com o primeiro valor do manifesto ágil. Então, isso a gente ganhou bastante agilidade durante o projeto, e a gente fechou um time muito bom nessa época, porque eles entenderam, cara, você pode escrever a F para a gente armazenar no repositório posteriormente, mas, cara, por que você já não tem essa iteração junto com a BAP para ele entender o que você tem que fazer? E outro ponto importante também, Everton, para finalizar aqui e terminar minha fala, a gente tem que lembrar que a documentação, ela também é importante, porque geralmente o que acontece nos projetos? Quando o projeto ele tomba para operação, para sustentação, geralmente a sustentação fica perdida, porque falta documentação, falta conceito, falta contexto do que se tratava o projeto. Então é importante sim a gente ter um repositório, seja Jira, Confluence, seja o Slack, seja qualquer outra ferramenta que a gente consiga armazenar informações sobre o projeto. Só que é sempre questão de pensar, cara, o que é importante eu documentar e o que não é. Bom, galera, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o terceiro valor, que é colaboração com o cliente mais que negociações de contratos. Daniel, o que você quer falar um pouquinho sobre essa parte, sobre esse valor, no caso? Perfeito. Bom, Everton, eu entendo que esse valor já fala por si próprio. Se você não colaborar com o seu cliente, você irá perdê-lo. E o cliente é aquela questão, sempre tem razão, né? Em todo lugar que a gente vai, o cliente sempre tem razão e doa quem doer. Isso a gente sabe que é um tema delicado, porém você imagina o seguinte cenário: você está num projeto que você não tem comunicação ativa com o seu cliente, e aí de repente você começa a soltar várias change requests, porque é natural, né, uma evolução de um produto, ele ir mudando com o tempo a rota, e aí você simplesmente gera uma change request, passa para o comercial, renegociar com o cliente os custos que vai gerar essa change request. Só essa questão já vai causar o quê? Um estresse no projeto, pode ter pausa no projeto, né? E vai deixar um ambiente não flexível. E a gente sabe que muitas vezes o cliente ele nem sabe o que ele quer. Cabe a provocação e a evolução, né, do sistema com o tempo, até para o cliente entender, pô, o que eu queria, eu estou enxergando agora. Só que assim, como a gente sempre falou, os valores da esquerda, eles não tiram os valores da direita. Então sim, galera, contratos são determinantes para assegurar a proposta, um compromisso, uma entrega, mas a gente tem que ter em mente que eu não posso tentar colocar no contrato ou exigir do meu cliente
que ele coloque o escopo todo do projeto nesse contrato, tá? Porque é aquilo que a gente fala, essa é a grande diferença e o grande ganho do ágil para cascata. A cascata é preditivo, o projeto em cascata ele é totalmente preditivo. Já o ágil, ele aceita, ele é flexível, maleável, e não que você vai aceitar todas as mudanças com o cliente, mas você vai manter mais flexível, entendendo que o seu produto está em constante evolução, que hoje você determina a rota A, amanhã ele pode ir para B e tá tudo bem quanto a isso. Então, pessoal, dando continuidade aqui, quando a gente engessa nesse formato e a gente não colabora com o cliente, automaticamente a gente vai começar a perder espaço e o cliente vai ficar mais resistente a trabalhar com a gente. E é isso que a gente não quer, porque no final, o nosso ganha-pão é o nosso cliente. É por isso que a gente tem que pensar, gente, né, como eu falei, num contrato mais flexível, para muitas vezes o cliente ele poder reavaliar aquilo que ele pediu inicialmente. E não tem jeito, o segredo, quando a gente fala de Scrum, por exemplo, está no PO para ter essa interação, né, junto com o cliente, o seu stakeholder, o seu sponsor, enfim, e atacar o que é prioritário, mas no momento. O que é importante para o meu cliente nessa primeira iteração, quando eu penso no sprint? Eu vou mapear esse backlog, eu até posso começar a construir um backlog um pouco maior, mas eu vou focar naquilo que o cliente pediu no momento. Porque é interessante, quando a gente tem um contrato mais flexível, de repente, após 4 iterações, né, vamos pensar em 4 meses de projeto. Às vezes o cliente ele te pediu uma Ferrari inicialmente, mas ele entende que ele já pode seguir com uma bis e tá tudo bem. E assim, pessoal, o que você ganha com isso quando você colabora com o seu cliente, quando você é flexível no contrato com ele? Primeiro que você ganha confiança, que ele sabe que você é um cara aberto a escutar e ouvir. E segundo que você com certeza vai conquistar um contrato aí para eventuais manutenções do sistema do cliente. É isso, Everton. Bem pontuado, Daniel. Foram pontos aí que você colocou bem importantes, né? Realmente nessa parte de confiança, né? Acredito que você, como parceiro ali, né? Tá trabalhando ali junto com as pessoas ali, ajudando, você tendo essa confiança, sabendo que você pode contar com aquele parceiro quando você tem algum desvio mesmo ali no seu processo de desenvolvimento, é muito importante, né? Então, você colaborar com ele, deixar ele meio que sabendo que você está junto para desenvolver a melhor solução, para resolver, né, os problemas, né? E não de fato trazer pontos ali em que gerem discussões, reuniões, renegociação, emissão de novo contrato, toda aquela burocracia que a gente sabe que realmente deixa as coisas bem mais morosas, né? E de fato acaba te prejudicando naquela questão do time to market, né? Porque de fato você parar para remitir um novo contrato, trazer toda aquela burocracia do tipo, não estava no escopo, a gente vai ter que refazer tudo que a gente havia pensado. Cara, isso para mim já ficou no passado. O ideal agora para você conquistar o cliente é você estar junto, né? Deixar ele confiante que se pintar algum problema, se ele precisar do seu apoio, você tá junto, você tá ali do lado. É bem legal, Everton, interessante o que você falou, e para mim esse é o principal ponto que a agilidade ganha muito de outros métodos, né? Não vou falar frameworks, vou falar métodos mesmo. Processos, principalmente de cascata, até parece que eu sou inimigo de projetos waterfall, né? Mas quando a gente fala de ágil, o que a gente ganha no ágil? Cara, a gente tem ciclos curtos, então em ciclos curtos você já consegue adaptar. E o que você vai ganhar? Transparência, inspeção e adaptação. Então quando você precisar adaptar, vai ser tudo bem, porque você não criou um monstro ainda. Você está em pequenos ciclos, entregando incrementos para o cliente, e do feedback do cliente você já entende se você precisa ser flexível no contrato ou não, e se você pode mudar ou não. Bom, galera, para finalizar nosso segundo episódio, a gente vai comentar aqui sobre o último valor do Manifesto Ágil, que é responder à mudança mais do que seguir um plano. Eu acabei dando um spoiler para vocês aí, pessoal, falando de transparência, mas eu passo a batata quente agora para o Everton. Bora lá, Everton.
É isso aí, Daniel. Você já deu um spoiler aí falando dos pilares, né? Então, seguindo aqui, falando um pouquinho desse ponto, a gente entra, né, nesse último valor, naqueles 3 pilares ali, de transparência, inspeção e adaptação, que de fato é responder às mudanças mais que seguir um plano. O que ele diz com isso, né? Planos ali, né, que a gente traça ali no começo, eles podem ter rotas diferentes ali a partir das interações, né, dos ciclos ali que a gente acaba participando e desenvolvendo. E tá tudo bem, não tem nada de errado a gente responder a essas mudanças do que de fato seguir aquele plano. Porque de fato um sprint nada mais é, né, um sprint backlog, nada mais é que um plano estabelecido ali para 2 semanas de desenvolvimento. Se em algum momento a gente precisar realizar uma mudança, porque viu que de fato aquilo que estava sendo desenvolvido não faz mais sentido, a gente tem que saber responder a esses pontos de forma natural, tentar não trazer aquela frustração, não se sentir frustrado por aquilo, porque vale muito mais a gente mudar a rota e saber que a gente está indo para o caminho certo do que a gente continuar insistindo num plano que não vai dar certo no final. Bem interessante, Everton, esse ponto aí, que quando a gente fala de plano, tem aquela máxima: nós só precisamos de um plano para não seguir o plano, para mostrar que estamos atrasados, que estamos fora do plano. É até interessante falar isso, porque o ser humano, o ser humano no geral, né? Você vai fazer um plano para uma viagem, você vai fazer um plano do trabalho, você vai fazer um plano de um piquenique no parque, né? O que você tem que comprar para levar para o parque. E o que o plano faz? O plano é muito bom, sim, ajuda a gente, mas o plano, ele dá a falsa segurança de que estamos no controle. E essa falsa segurança geralmente traz uma frustração gigante quando olhamos para o plano e a gente vê que o plano não está sendo seguido e até está tendo um desvio muito grande. E a gente olha para nós e falamos assim: cara, como que eu não previ isso no meu plano? Como que ela esqueceu ou ele esqueceu disso? E acaba tendo um martírio gratuito, aquela dor de barriga de você não aceitar que o seu plano não deu certo e começar a ter reclamações e chorar pelo leite derramado. E aí a grande questão que fica: a gente não consegue seguir um plano na nossa vida nem para um mês, quanto mais quando a gente fala de um projeto. A gente não consegue estimar um projeto hoje em 6 meses, amarrar 100% ou 1 ano ou mais, porque a gente sabe que as coisas vão mudar. Então essa coisa de seguir um plano 100% é até uma visão hoje que eu posso falar para vocês que é burra, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então é basicamente isso, Everton, minha fala sobre essa questão de plano, tá? Responder a mudanças aí. Realmente é tópica, né, de você tentar prever tudo e ser realmente aquelas singela palavra, né? Vamos ser a mandiná dos projetos e já definir o que vai ser do começo ao fim aqui, né? Mas pegando esse exemplo aí que você falou do piquenique aí, né? Até da questão do clima, de fato você se adaptar a uma coisa que não deu certo. Tipo, cara, começou a chover no dia que você tinha agendado aquele seu piquenique. Meu, vamos se adaptar à mudança. Vamos fazer um almoço em casa, né? Vamos fazer um jantar à noite. Então, realmente pensar nesses pontos. Né? Não se sentir frustrado, mas sim se sentir meio que entender, né? Olhar, pensar e realmente agir no momento certo e na hora certa. É isso, entender que existem mudanças e tá tudo bem mudar. Bom, é isso aí, galera. Nosso episódio 2 está chegando ao fim. A gente vai deixar alguns links aqui na descrição relacionado ao Manifesto Ágil, onde vocês vão poder consultar aí os detalhes, né, se vocês quiserem. E vamos também deixar algumas indicações de livros aí para vocês. É isso aí, galera. Continua com a gente. Até o próximo episódio. Valeu!